Boa tarde. É um privilégio estar fazendo a palestra bem no dia do aniversário do Rui, né? Isso é um privilégio, né? Se fosse combinado não daria certo. Então a espiritualidade encaixou. Merece. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre família. Algo que a gente conhece muito bem, né? Todo mundo conhece as relações que existem na família. Então eu vou trazer algumas reflexões para a gente entender um pouquinho como é constituída a nossa família. Essas reflexões são feitas por Emmanuel, tá bom? Então, Emmanuel diz assim no livro Vida e Sexo, da obra da psicografia de Chico. Esse livro, todos nós deveríamos ler. É um manual de educação familiar, sexual, de orientação, tá? Então ele diz assim: família, laboratório de experiências renovadoras. Já começa o título dizendo que a família é um laboratório. O que é um laboratório? Laboratório é um espaço físico onde são feitas o quê? Experiências, testes, análises, e nesse espaço você vai praticar a teoria, é o prático. Você não faz a teoria às vezes na sala de aula, depois você não vai para o laboratório para fazer a prática? Então ele está dizendo que a família é esse laboratório de experiências. Então é o que? A prática. Eu vou ter que praticar dentro do lar, dentro da família, deixa eu pôr aqui, aquilo que eu já consegui entender e aprender. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, o primeiro núcleo familiar, o primeiro núcleo social, é a família. Então, tanto que no livro Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio diz pra gente que a família é o primeiro templo religioso. Primeiro templo que a gente tem. Não é a casa espírita, não é a igreja. O lar tem que ser o primeiro templo, porque dali vão ser exportados os valores adquiridos dentro daquele ambiente. Se a gente não consegue viver entre quatro paredes, quanto mais viver entre a humanidade é mais difícil. Então por isso que a gente tem um núcleo menor para aprender a conviver ali e a parar as diferenças e se amar, para expandir isso para o mundo fora. Então, a família consanguínea é o centro de nossos reflexos. Atraímos para o núcleo familiar o que for necessário para o nosso aprendizado. Então, a família consanguínea, centro de nossos reflexos. Então, o que é refletir? É trazer uma imagem para você, daquilo que você está vendo. Então, a tua família é a tua imagem. Mas como? Se eu trago, às vezes, um filho drogado, um parente voltado para a bebida, uma pessoa agressiva dentro do lar, é meu reflexo? Aí a gente pergunta, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com esse reflexo que eu atraí e trouxe para o meu convívio familiar? Como nós somos seres magnéticos, a gente atrai. Atrai por quê? Porque existe algo em nós ainda relacionado com esse tipo de situação e que a gente precisa resolver.
Então, ninguém está no grupo familiar que não seja necessário para o seu processo evolutivo. Então, é o que ele coloca aqui, a necessidade do nosso aprendizado. Então, vamos pensar assim, todo mundo que está lá na família e os que vêm agregando a família, tem relação conosco. Não somos espíritos que estamos nos encontrando na família pela primeira vez. A gente já se encontrou outras vezes. Criamos afetos ou desafetos, mas trazemos de volta para caminharmos juntos. Aqueles que já são afetos, melhor, vai ajudar, e os que não são afetos ainda, vai ter que encaixar a pecinha até que a gente se harmonize com eles, ok? Diz assim: o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns aos outros. Então, temos um retrato aí de nós, um templo doméstico. Todo berço de agora retrata o ontem que passou. Como a gente reencarna e nós não lembramos das vidas passadas, graças a Deus, que senão ia ficar difícil, então a gente vai tendo algumas fagulhas para a gente lembrar do que precisa ser ajustado. Porque se for tudo flores, aquele que tiver uma família maravilhosa, agradeça a Deus que teve um merecimento para isso. Já teve condição de receber uma condição dessa. Mas aquele que ainda não, é porque tem coisas a aprender ali. Então o berço doméstico de agora retrata o que passou. Reflexo de nossas necessidades. Ligações boas ou ligações ruins, de cumplicidade. Aí que a gente tem que prestar atenção. Aquele que é o afeto, que a gente se dá bem, já criamos esses laços de cumplicidade uns com os outros. Nós já nos reencontramos num passado e já criamos esses laços de simpatia. Quando nós nos reencontramos, tudo é alegria, tudo é festa. É um reencontro agradável. Pode estar no grupo familiar, como pode estar nas proximidades. Agora, e aqueles que a gente não nutre uma afetividade muito grande? O que é isso? Esses que a gente está trazendo, a gente traz em nós, muitas vezes, reflexo daquilo que nós convivemos num passado, que graças a Deus a gente não lembra hoje, para fazer o quê? Os reajustes que são necessários. Mas a gente, muitas vezes, fomos nós que causamos aquela situação que hoje a gente está recebendo de volta. O retrato de volta. Só que a gente não coloca como nós fomos causadores daquele ser estar ali naquela condição. E algumas vezes sim. Outras vezes, aqueles seres são trazidos para o lar porque precisam de valores novos para se reeducarem. E aqueles pais assumem a responsabilidade de receber aquele ser com dificuldade para ajudá-lo na sua reintegração, na sua melhoria. Mas todos nós temos afinidades. Aquela situação, ela tem relação com a gente. A situação em si tem. Por isso que são as cumplicidades. Deu para entender até aí, gente? Vamos lá, vamos prosseguir. Na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu, quer dizer, que entrelaçou, para si próprio, laços criados por sintonia mental. Então, sintonia mental. A gente vai se agregando, a gente vai trazendo para esse convívio
de acordo com o estado mental que eu tenho. Por isso que eu coloquei 2 figurinhas, né? Às vezes no mesmo lar, ao afeto, ao reencontro, ao carinho, à cumplicidade. Às vezes no outro, não, divergências, brigas, desentendimentos, discórdias. Aí a gente já dá para entender o porquê que isso está acontecendo. Algo dentro de mim precisa ser trabalhado para eu criar a harmonização. Mas e se for difícil? Se for difícil, pelo menos a gente não complique a situação. A gente não coloque mais lenha na fogueira. Não incendeia mais o que já está pegando fogo. Se a gente puder pôr a água para apagar o fogo, é o trabalho que a gente vai fazer. Muitas vezes você não vai ajustar isso nessa encarnação. Isso já vem vindo. São laços fortes de trás. E que aos poucos eles vão se dissolvendo, essas energias densas, pesadas, mentais, que a gente criou, que foi criado entre nós. Isso precisa ir se dissolvendo com novos valores. Então, eu não gosto dessa família, quem agregou a minha família também não gosta, não gosto da minha nora, não gosto da minha sogra. Gente, é melhor gostar agora. Gosta agora, se harmonize agora, que fica melhor. Porque às vezes a gente não recebe como mãe, mas recebe como sogra, recebe como sogro, para fazer os acertos. Vem próximo, mas não vem tão próximo. Vai se agregando ao longo do tempo. Outro dia estava dando um programa na televisão, é que eu não consegui ver o final do programa. As relações da sogra com os genros, com os filhos e com as noras. E era tipo um reality show. E elas começaram a falar o que elas não gostavam e foi gravado. E elas não sabiam. E eles começaram a falar o que não gostavam e foi gravado. Quando aquilo se reencontrou e ouviu, nossa, você pensa isso sobre mim? E o outro, você acha que eu sou assim? Veja como é que são as coisas. E eles teriam que estar juntos numa competição para se unirem, para se entenderem e apagar as diferenças. Quer dizer, um falava do outro e o outro não imaginava o que o outro sentia do outro. E assim a gente vai criando o quê? As desavenças, os atritos, as confusões desnecessárias, muitas vezes criadas pelo nosso mental, pelas nossas próprias vivências, pelas nossas crenças, pelo aquilo que a gente acredita como verdade, e a gente vai seguindo. Às vezes você diz assim, eu não mudo, porque sempre foi assim. Não, nunca foi assim. O progresso é para mudar. Como é que você vai se tornar um homem novo se você nega a mudança? Tem que se adaptar, tem que ver o que é o melhor, para criar o quê? O equilíbrio. Se a gente quer tudo só para a gente, tem que ser feita sempre todas as minhas vontades, como ficam as necessidades do outro? A gente tem que pensar também que o outro também tem necessidades, ok? Vamos continuar. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que precederam. Então, as reencarnações, coloquei a primeira reencarnação, a gente estava ali, parecia uma guerrilha, né? Lá no passado. Todo mundo de arma, todo mundo brigando. Você vem para o presente para fazer uma construção nova. E vai para o futuro também fazendo uma construção nova, acompanhando o progresso, acompanhando o que está acontecendo. Então, as nossas reencarnações, elas se entrelaçam. O que a gente vive hoje é continuação
da sementeira lá de trás. Você recebe uma página em branco, como diz o Chico, para você reconstruir a sua história. Mas você não está construindo uma história que não tenha ligação com o passado. A gente tem uma vida, mas várias personalidades vividas. E cada personalidade a gente tem características que incorporaram em nós, na nossa parte espiritual. Coisas boas e coisas que não foram boas. E a gente vai trazendo ao longo das reencarnações, para quê? Para ir se harmonizando, se equilibrando, se educando nessas partes que não são boas e aprimorando aquelas que a gente já conseguiu dar passos para frente. Mas para isso eu preciso estar aonde? Convivendo, me relacionando. Uma das leis da natureza é a lei de sociedade. Então nós não nascemos para vivermos sozinhos. Nós nascemos para viver com as pessoas, nos relacionarmos com as pessoas. É uma necessidade do ser humano. Então a gente precisa buscar isso. Tem gente que diz assim, eu prefiro viver com os animais do que com humanos. É porque com o animal é diferente. O animal você não vai precisar enfrentar o seu interior, porque ele vai dizer sempre sim para você. E quando eu preciso me olhar, eu vou olhar através do retrato do outro, do reflexo do outro, do que o outro projeta que eu não gosto em mim, que é o retrato, por isso que me incomodou. Então o retrato está aqui, refletiu em mim, e eu vou ter que trabalhar dentro de mim, para eu me harmonizar. Então o que eu não gosto fora, preciso ver o que acontece dentro de mim, que meu olhar fora é negativo. Deu para entender até aí? Vamos lá. Ninguém pode suprimir o livre-arbítrio, com a qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos rumo à liberdade suprema. Vamos traduzir aí. Todos nós temos livre-arbítrio. Então, através do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolher os caminhos, nós vamos criando sofrimentos e às vezes reparações, e às vezes coisas boas, que a gente vai trazendo. Agora, o que a gente construiu, que não foi para o bem, eu preciso reparar isso. Por quê? Porque eu me desarmonizei nas leis divinas. E quando eu me desarmonizo com as leis divinas, eu preciso me harmonizar com elas. Então nós somos levados às situações, às pessoas, aos ambientes que são necessários para eu fazer essa harmonização. Então a gente faz uma semeadura complicada, mas quando a colheita vem, a gente não quer a colheita. A gente esquece que teve uma causa. Hoje a gente está colhendo o efeito. Então eu preciso gerar o quê? Novas causas, para eu ter melhores efeitos. Então, quando a gente desencarna, somos nós que vamos ter que responder pelo que a gente faz. É a nossa consciência que vai buscar os ajustes. Não é o outro que vai dizer para você o que você tem ou não tem que fazer. É a sua consciência que vai fazer isso. Então eu preciso fazer esse trabalho aqui já. De entender o que as pessoas reclamam, o que elas não gostam na gente. Às vezes tem fundo de verdade. A gente que não quer ver. Por isso que Jesus foi categórico no Evangelho quando ele disse: amai os inimigos. Por quê?
Porque ele vai mostrar a bandeira que a gente precisa melhorar. O amigo, ele vai estar lá te abraçando, ele vai estar lá junto com você, ele vai estar te ajudando, mas o inimigo, ele vai mostrar pra gente esse lado que muitas vezes a gente não quer ver. E às vezes a gente não acredita que tem, esse que ainda é o pior. Quando a gente acha que o problema não é nosso, é do outro. Sempre as nossas dificuldades são culpas dos outros. E nunca a gente assume que a gente tem responsabilidade ali. Senão nós não atrairíamos para o nosso campo mental de convivência. Porque a casa é um campo mental. Um campo mental dos que ali moram, dos que ali residem. Como está o meu vocabulário? Como que está a minha gentileza? Como que está eu cumprindo as minhas obrigações, os meus deveres ali? Como que é como eu crio esse ambiente doméstico? Eu coloco o evangelho no lar como uma prática. Eu busco a espiritualidade dentro da minha casa, eu tento manter isso. Como que eu faço isso em casa? Porque o ambiente retrata as pessoas que ali estão. E a gente vai chegar à liberdade suprema. Que liberdade é essa? É a nossa libertação das algemas que ainda nos prende ao passado. Então, quando eu amo, eu me harmonizo com a situação, eu não guardo ódio, vingança, rancor, eu me liberto. Eu não vou precisar ter que voltar com as mesmas pessoas para poder recapitular as mesmas lições que eu já sei, que eu já aprendi. Então aí é libertador isso para nós. Então tem gente que fala assim, eu não vou perdoar, eu não perdoo. Eu vou dar o braço a torcer? Não, o outro que fez para mim, ele que vem aqui. Não, gente. Vá até lá e busque a reconciliação. Se o outro não quiser, mas vá com vontade de buscar a reconciliação. Se o outro não quiser, não é mais problema seu, é do outro. Tá? Vamos lá. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que consegue desenvolver. A situação que você já... Hoje você vive a situação que você já tem condição de superar. Então, Deus não dá o fardo maior do que a gente pode suportar. Então, a gente está dentro de um raio de ação que a gente pode e já tem condição de atuar. Então, se Ele nos deu essa oportunidade de eu poder atuar nesse raio de ação, e quanto mais eu vou melhorando, esse raio vai se ampliando, e eu vou conseguindo aumentar esses benefícios, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto está com ele a caminho. Não adianta vir com aquela frase assim, ah não, nessa vida não dá mais, vou deixar para a próxima. A próxima, para juntar as pessoas, para fazer o planejamento reencarnatório, para agregar todo mundo de novo, não é assim, piscou, reencarnou. Tem uma dinâmica espiritual acontecendo. Então a oportunidade é o hoje e o agora. Preparado para novas aquisições no campo das experiências, novas oportunidades surgem para outros caminhos. Quando você já está aberto para o novo, a vida vai abrindo outras oportunidades, novas experiências. Então vai ampliando isso.
E a gente vai criando elos dentro dessa família universal. Porque hoje a gente tem a família consanguínea, mas essa família consanguínea, ela é uma ampliação para a família universal, para que todos nós nos amemos como irmãos. Deus como Pai e todos nós como seus filhos, somos irmãos perante a paternidade universal. Então, a hora que eu consigo aprender ali, o que vai acontecendo? Eu vou tendo novas experiências para ampliar mais isso. E muitos recebem, às vezes, filhos com alguns problemas, recebe uma família, às vezes, perturbada, mas é o que a gente já tem condição de atuar, já está no nosso raio de ação. Então Deus está confiando e sabe que a gente tem condição de se sair bem ali. Porque a hora que a gente passa pela aquela dor, aquele sofrimento ali, aquela dificuldade, que a gente passa por ela, a gente se fortalece, a gente ganha energia. Se a gente ficar resmungando, falando mal, reclamando, não gosto da sogra, não gosto da nora, não gosto desse genro, não gosto do filho, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, que atmosfera a gente cria? Da negatividade. E quanto mais negatividade a gente traz para a nossa vida. Então eu preciso olhar, a gente vem para a casa espírita para ampliar esse olhar. Os problemas da hereditariedade na família descendem dos reflexos mentais que nos sejam próprios. E aqui eu coloquei, seu DNA não é o seu destino. A epigenética, epi quer dizer, em grego, além de, acima de. Então a epigenética está além da matéria. Então a hereditariedade está além da matéria. A dança entre os genes e ambientes, ela se modifica dependendo dos hábitos e dos costumes e da forma que você vive. Você pode trazer o gene para aquela disposição genética, mas as suas mudanças de hábitos, de atitudes mentais, de comportamentos, não desenvolve aquele gene. Você faz a cura do processo familiar. Tem gente que diz assim, na minha família, fulano tem diabetes. Não, mas é que meu avô teve, meu bisavô teve, meu pai teve. Eu tenho todas as chances de ter diabetes. Chances você tem. Desenvolver depende de você. Seu DNA não é o seu destino. Porque antes da gente reencarnar, a gente tem a hereditariedade na constituição do corpo físico, mas a gente tem a programação espiritual que nós necessitamos quando reencarnamos. E essa também vai moldar o nosso corpo físico. Aliás, vai moldar o corpo perispiritual e vai transferir para o corpo físico. Então aqui, a arte do ambiente em esculpir nosso genoma, ligando e desligando os genes, é como o nosso estilo de vida impacta a nossa vida. Se eu vivo no mesmo padrão, igual à família, não tem cura. Isso vai passando de geração para geração, até que alguém nasce naquela família, o rebeldinho de causa, e ele modifica o padrão todinho da família e faz a cura. Tá? Então a gente precisa entender isso. Os laços de elevação e alegria, como as algemas de constrangimento e aversão, o lado bom e o lado ruim,
nos quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. Tudo que a gente faz de bom ou de ruim, que impactou, que auxiliou ou prejudicou, está gravado nas nossas memórias. E isso vai ter um reflexo nas reencarnações posteriores. Que necessitamos desfazer, o que é ruim, à custa de recursos de trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Ninguém vai adquirir essas virtudes escutando eu falar. É aonde? Na prática. Por isso que a família é um laboratório. Se aprende a teoria e vai ter que ir para a prática. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais. Então eu preciso me modificar. Eu preciso trazer novos recursos, novo olhar. Eu preciso enterrar o homem velho e trazer um homem renovado. Por isso a doutrina espírita é educação de alma. Suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Só quando eu gerar esses recursos novos, eu apago os registros ruins que estão na minha memória do destino. E o apóstolo Paulo diz assim: só o amor cobre uma multidão de pecados. Então eu preciso fazer o quê? Amar. A grande lei de atração do universo. Só ela consegue apagar esses registros. Família é o que nosso coração escolhe. Família é onde tem amor. Não importa como ela é. Tem várias famílias diferentes aí, ó. Famílias com 2, com 3, com problemas, diferenças de cor de pele, só com pai, só com mãe, não importa. É a família que a gente escolheu e a família que é necessária para nós. Então que a gente aprenda a viver com ela da melhor maneira possível. Com amor, com dedicação, com paciência. Vai ter divergências, vai ter conflitos? Vai. Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso. E vamos seguindo o caminho. Vamos criando novos reflexos, para que quando nós nos reencontrarmos novamente, pelas longas existências, a gente possa estar mais harmonizado, que os laços de simpatia entre nós já sejam muito mais próximos, os corações já estejam mais próximos. E para eu encerrar, eu digo assim, quando a gente vai namorar, a gente fala bem baixinho, né? Por quê? Para ninguém ouvir, porque os corações estão próximos, né? Então é aquele sussurro, aquela coisa, né? Quando você está brigando, gente, um grita, o outro berra, o outro fala mais alto, um quer impor mais o que quer. Por quê? Porque os corações estão distantes. Então a família é unir os corações. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência de estarem aí. Gratidão.